destaque para o CISLAM, que mandou recentemente uma proposta que inclui a proposta de aprovação da poligamia em Moçambique. Recebemos a primeira proposta que nos veio da própria Igreja Católica, que elaborou uma cartilha com pontos fundamentais das áreas que acharam que era importante a Igreja se pronunciar no processo de reformas de âmbito constitucional e reformas de governação. Recebemos propostas do FAMOD, recebemos propostas das crianças, o Fórum de Organizações que trabalha com os direitos das crianças, o ROSC. Fizemos vários memorandos de entendimento para descentralizar o processo de auscultação, porque não seria possível estarmos em todo lado e ouvir todos os grupos sociais. Então fez-se memorandos de entendimento com vários segmentos que procuraram auscultar os seus membros e nos trazerem sugestões para as reformas que o país precisa fazer. Recebemos propostas dos partidos extraparlamentares. Só do partido Anamola recebemos 500 páginas de propostas com aspectos concretos, desde a revisão da Constituição e outras propostas de lei. Recebemos propostas de vários segmentos e todos preocupados com Moçambique e o futuro dos moçambicanos. A todos que deram as suas contribuições, nós queremos agradecer. A Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo elaborou este documento que nós vamos apresentar hoje. Este documento está a ser apresentado em todo o território nacional. É o mesmo documento que está a ser discutido em todo lado, mas nós queríamos pedir para que procurem ler os documentos, porque nesta fase de audição pública, que eu reputo de fase mais importante do processo do diálogo, é nesta fase em que as nossas opiniões como cidadãos devem estar marcadas de forma muito clara. Não haverá um outro momento para apresentarmos propostas ou para vermos se as nossas propostas realmente foram tidas em consideração. Todas as propostas que foram enviadas à CODE, se alguém sentir que alguma proposta que fez não consta do documento apresentado, alguma proposta que tem deveria ser considerada, este é o momento para, a nível nacional, os moçambicanos se pronunciarem. Depois desta fase, segue-se a fase de sintetização e serão elaboradas já propostas de lei. Quando forem elaboradas propostas de lei, essas propostas de lei vão para o Parlamento. E o Parlamento vai também ter o seu papel neste processo. Mas nós, como povo, como cidadãos, o momento de dizermos o que queremos e o que não queremos é este. O Diálogo Nacional Inclusivo surge como forma de nos reconciliarmos como moçambicanos. Por isso tem que haver honestidade de todas as partes. Tem que haver a capacidade de ouvir o outro. Temos que estar em condições de ouvir o outro e acolher aquilo que nós achamos que isso sim, e também dizermos que isto não para aquilo que nós acharmos que não é exatamente o que vai nos garantir a coesão social. Daí este forte apelo que lanço para todos para a participação. Temos que participar nesta fase da audição. Muito bom. As áreas que foram discutidas na fase de auscultação pública são as seguintes: assuntos constitucionais, assuntos eleitorais, assuntos fiscais, assuntos econômicos, administração pública e despartidarização, recursos naturais, assuntos de justiça,
defesa e segurança, reconciliação e unidade nacional, descentralização e desconcentração. Destas áreas todas, que são 10 áreas, surgiram questões que foram sendo apresentadas na fase de auscultação. As principais questões que foram apresentadas com relação aos assuntos constitucionais são as seguintes: excessiva concentração de poderes no Presidente da República, sendo simultaneamente chefe de Estado, chefe de governo, comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança e presidente do Conselho de Ministros. Além disso, nomeia livremente ministros, magistrados judiciais, o Procurador-Geral da República, o presidente do Conselho Constitucional, o presidente do Tribunal Supremo, o presidente do Tribunal Administrativo, os juízes conselheiros e os reitores das universidades públicas, sem qualquer escrutínio efetivo por parte da Assembleia da República, reduzindo o equilíbrio entre os órgãos do Estado e limitando os mecanismos de controlo institucional. A acumulação das funções de chefe de Estado, chefe de governo e liderança partidária, concentrando poder político e executivo numa única figura. Conflitos institucionais entre governadores provinciais eleitos e secretários de Estado que são nomeados, criando duplicação de funções e dificuldades de coordenação. Excessivo centralismo político e administrativo, limitando a autonomia efetiva das províncias e dos distritos. Partidarização da administração pública e de instituições do Estado, afetando a neutralidade institucional. A ausência de limites de mandatos em determinados cargos políticos, como de deputado e administrativo. Não, referia-me a água. Sistema de cabeça de lista reduzindo a autonomia dos eleitos perante os partidos. A ausência de Tribunal Constitucional com competências amplas de fiscalização constitucional. Número elevado de deputados e estruturas governativas, aumentando custos do Estado. As soluções que foram propostas: redução dos poderes do Presidente da República, reforçando o equilíbrio entre os órgãos de soberania. Separação entre as funções de chefe de Estado e chefe de governo, permitindo maior divisão de responsabilidades. Eliminação da figura do secretário de Estado nas províncias, clarificando a cadeia de governação territorial. Criação do Tribunal Constitucional, reforçando a fiscalização constitucional e a independência institucional. Despartidarização efetiva do Estado e da administração pública. Introdução de limites de 2 mandatos para determinados cargos políticos e administrativos, como deputados, presidentes de conselhos autárquicos e administradores distritais. Eleição direta de governadores provinciais e presidentes de município. Neste momento, como sabem, são cabeças de lista que acabam ficando ou governador ou presidente do município. Então, aqui a proposta de solução é que a eleição do governador seja direta. A eleição do presidente do município também seja direta, como já foi no passado. Redução do número de deputados para 150 e racionalização de estruturas governativas. Reforço da autonomia provincial e distrital.
Cenários de política. Reforma profunda. Neste cenário, são realizadas mudanças estruturais no sistema político e constitucional. Prevê-se a separação efetiva entre chefe de Estado e chefe de governo, eliminação do sistema de cabeça de lista, reforço da separação de poderes, incompatibilidade entre presidência da República e liderança partidária, despartidarização efetiva do Estado e maior autonomia política, administrativa, financeira das províncias e distritos. Reforma moderada. Neste cenário, são introduzidas reformas graduais destinadas a melhorar o equilíbrio institucional e reforçar a governação democrática, sem alterar profundamente o modelo político vigente. Inclui limitação parcial dos poderes presidenciais, criação do Tribunal Constitucional, reforço da autonomia local, limitação de 2 mandatos para deputados, autarcas e administradores, redução do número de deputados e ministérios, despartidarização administrativa e manutenção do sistema de lista, mas com maior transparência. Cenário de continuidade com ajustes. Neste cenário, mantém-se o atual modelo constitucional e presidencialista, preservando a organização atual do Estado, o sistema de cabeça de lista, a figura do secretário de Estado e a atual distribuição de poderes. As reformas limitam-se a alguns ajustamentos administrativos e legais, sem alterações estruturais profundas. Estivemos a ver as questões constitucionais. Agora passo a apresentar os assuntos eleitorais e as questões que foram apresentadas. Principais questões apresentadas: partidarização da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Obrigada. Afetando a percepção de imparcialidade e credibilidade do processo eleitoral. Falta de confiança pública nos resultados eleitorais e nos mecanismos de contagem de votos. Lentidão na divulgação dos resultados eleitorais, aumentando tensões e especulações pós-eleitorais. Alegações recorrentes de fraude, enchimento de urnas e irregularidades processuais. Recenseamento eleitoral considerado oneroso, burocrático e vulnerável a exclusões. Fragilidade dos mecanismos de contencioso eleitoral. Falta de transparência no financiamento dos partidos e campanhas eleitorais. Dispersão legislativa sobre leis eleitorais, faltando um código eleitoral único. Barreiras de acessibilidade para pessoas com deficiência. Uso recorrente de discursos e práticas que aumentam tensões políticas durante os processos eleitorais. Soluções propostas para os assuntos eleitorais. Profissionalização e despartidarização gradual da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Seleção técnica dos membros dos órgãos eleitorais através de concursos públicos. Redução dos prazos de divulgação dos resultados eleitorais. Introdução gradual do voto eletrônico e modernização tecnológica do sistema eleitoral. Recenseamento eletrônico e biométrico. Criação de justiça eleitoral especializada e reforço do contencioso eleitoral. Aprovação de um código eleitoral único para todas as eleições. Reforço da transparência no financiamento político. Criminalização da autoproclamação de vitória antes dos resultados oficiais.
a realização simultânea de eleições gerais, provinciais e autárquicas, a substituição do cartão de eleitor por bilhete de identidade, o registro eleitoral contínuo, reforço da participação da sociedade civil e observação eleitoral, observação de princípios de paridade na composição dos órgãos eleitorais. Cenários de política de reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do sistema eleitoral com órgãos eleitorais integralmente técnicos e independentes, recenseamento eletrônico e biométrico, introdução do voto eletrônico, divulgação dos resultados eleitorais parciais em 48 horas e divulgação dos resultados definitivos em 7 dias. Justiça eleitoral especializada permanente, transparência reforçada do financiamento político e revisão profunda do quadro legal eleitoral. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais destinadas a melhorar a transparência, eficiência e credibilidade do sistema eleitoral. Inclui profissionalização dos órgãos eleitorais, introdução do recenseamento eletrônico, os tribunais distritais com competência para julgar ilícitos eleitorais, a substituição do cartão de eleitor pelo bilhete de identidade, exclusão dos professores da condução do processo eleitoral, manutenção do voto em papel devido às limitações tecnológicas das zonas rurais. Continuidade com ajustes, último cenário. Mantém-se a atual estrutura eleitoral, incluindo a composição partidária da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o modelo atual de votação e os mecanismos vigentes de recenseamento e contagem. Introduzem-se melhorias institucionais, operacionais e logísticas, como redução dos prazos de divulgação dos resultados eleitorais e de investidura dos órgãos eleitos, formação de agentes eleitorais e reforço de equipamentos. Agora passo a apresentar as principais questões apresentadas nas questões dos assuntos fiscais. Sistema fiscal considerado injusto, penalizando sobretudo cidadãos de baixa renda e pequenas empresas. Excessivas isenções fiscais e benefícios tributários para determinados setores e grupos econômicos. Centralização das receitas públicas, reduzindo a autonomia financeira local. Fraca transparência na gestão orçamental e aplicação dos recursos públicos. Elevada burocracia e baixa digitalização dos serviços fiscais. Fraca confiança dos cidadãos no sistema fiscal devido à percepção de corrupção e desperdício. Baixa capacidade de arrecadação local e reduzida eficiência da administração tributária. Redução das taxas aduaneiras na importação de bens e serviços. Sobreposição institucional e lacunas legais que se manifesta na confusão de competências orçamentais entre governo central, provincial e municipal. Soluções propostas. Revisão do sistema tributário para promover maior justiça fiscal. Redução do IVA sobre produtos básicos e essenciais. Maior tributação sobre grandes empresas e atividades de maior rentabilidade. Digitalização dos serviços fiscais e simplificação de procedimentos. Reforço da transparência orçamental e prestação de contas. Maior autonomia financeira para províncias, distritos e autarquias. Revisão das isenções fiscais consideradas excessivas. Reforço da fiscalização e combate à evasão fiscal ou fuga ao fisco.
Cenários de reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do sistema fiscal de longo prazo, incluindo a consolidação constitucional ou legal de princípios de neutralidade fiscal. Revisão radical do sistema de arrecadação, por exemplo, com a substituição de impostos ineficientes por novas bases tributárias. Forte autonomia financeira e orçamental para os níveis locais. Definição de metas rígidas de desempenho e controlo de desperdícios e a eliminação completa de isenções e privilégios não justificados. Cenário de reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para simplificar o sistema tributário, reduzir burocracias, reforçar a digitalização e melhorar a redistribuição de recursos para os níveis locais. Inclui revisão legislativa do Código Tributário e do Estatuto Geral dos Agentes e Funcionários do Estado. Simplificação de impostos, digitalização gradual dos serviços fiscais e orçamentais, criação de cartas de serviço públicos e reforço de plataformas eletrônicas. Início da descentralização fiscal, quer por aumento de transferências, quer pela atribuição de impostos locais, bem como a racionalização das isenções e benefícios fiscais, sem os eliminar de forma abrupta. Continuidade com ajustes, último cenário. Mantém-se o atual modelo fiscal com ações de curto prazo, introduzindo melhorias administrativas, auditoria das atuais isenções, estabelecimento de regras mínimas de transparência, como concursos públicos e portais de receitas, pequenas mudanças em processos, como a redução pontual de taxas administrativas e do IVA em produtos básicos. Passamos a apresentar os assuntos econômicos. Principais questões apresentadas: elevado desemprego juvenil e reduzida criação de emprego formal, fraca industrialização e limitada capacidade produtiva nacional, baixo acesso ao crédito para empresas nacionais e pequenos produtores, dependência excessiva de importações de bens e matérias-primas, infraestruturas insuficientes em estradas, energia, armazenamento e logística. Crescimento econômico pouco inclusivo e concentrado. Burocratismo no processo de criação de empresas. Fragilidade macroeconômica, pressão cambial e dívida pública elevada. Baixa transformação local dos recursos naturais. Sistema educativo pouco alinhado às competências requeridas e pouca diversificação da economia nacional. Falta de transparência e prestação de contas, burocracia excessiva e sobreposição de estruturas públicas. Percepção de exclusão econômica em várias regiões do país. Soluções propostas: promoção da industrialização e transformação local da produção nacional. Apoio à agricultura comercial, agroindústria e cadeias de valor. Expansão do crédito à economia e apoio às pequenas e médias empresas. Formação técnico-profissional orientada para o mercado de trabalho. Investimento em infraestruturas econômicas e produtivas. Incentivos à produção nacional e substituição de importações. Reforço da transparência econômica e melhoria do ambiente de negócios. Promoção da inovação, tecnologia e empreendedorismo juvenil. Diversificação da economia e expansão das exportações. Maior inclusão econômica regional e social. Cenários de política reforma profunda.
Prevê-se uma transformação estrutural da economia nacional, incluindo a adoção de um novo pacto fiscal orientado para a sustentabilidade da dívida, a revisão constitucional ou legal de órgãos de desenvolvimento, forte aposta na industrialização, inovação tecnológica, diversificação produtiva, reforma fiscal e reorganização do papel do Estado na economia. Inclui expansão massiva de infraestruturas, fortalecimento da economia nacional, transformação local dos recursos naturais e maior integração econômica regional. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais para reforçar a industrialização, expandir infraestruturas, apoiar pequenas e médias empresas, aumentar o investimento produtivo e promover maior inclusão econômica. Prevê-se reforço do crédito, incentivos à agroindústria, criação de incubadoras de negócios regionais e programas de formação profissional e melhoria gradual do ambiente de negócios. Cenário 3, continuidade com ajustes. Mantém-se o atual modelo econômico, introduzindo medidas de apoio à produção, emprego e ambiente de negócios. As reformas concentram-se em simplificação regulatória em matérias de licenciamento e registro de terras, certificação de produtos, programas específicos de apoio econômico, microcrédito, feiras de negócios e campanhas de divulgação e expansão gradual de infraestruturas. Principais questões apresentadas no âmbito da fase de auscultação sobre as questões de administração pública e despartidarização. Partidarização da administração pública afetando a neutralidade do Estado, nepotismo, favoritismo e fragilidade da meritocracia nos processos de recrutamento e progressão, estabilização da estrutura do governo, excesso de burocracia e lentidão dos serviços públicos, baixa qualidade do atendimento ao cidadão, descentralização da gestão dos subsídios de funeral, concretização da assistência médica e medicamentosa, reintrodução de subsídio de deslocamento, necessidade de retoma dos atos administrativos na função pública, sobreposição de estruturas e conflito de competências institucionais, fraca digitalização e interoperabilidade dos sistemas públicos, desmotivação dos funcionários públicos devido às condições de trabalho e desigualdades salariais, centralização excessiva das decisões administrativas. Soluções propostas: revisão do Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado e o seu regulamento, reforço da meritocracia e transparência nos concursos públicos, simplificação administrativa e digitalização dos serviços, clarificação de competências institucionais entre o poder central, as províncias, os distritos, os órgãos de governação descentralizada e as estruturas de representação do Estado. Revisão de estruturas sobrepostas, melhoria das condições de trabalho e incentivos aos funcionários públicos, reforço da neutralidade política da administração pública, modernização da gestão pública orientada para resultados. Cenários de política, reforma profunda. Prevê-se uma reorganização estrutural da administração pública baseada na neutralidade política, profissionalização efetiva, avaliação por resultados e separação clara entre Estado e partido. Cenário de reforma moderada. São implementadas reformas graduais para reforçar a meritocracia, modernizar os serviços públicos, aumentar a transparência e melhorar o desempenho institucional,
Inclui revisão de normas administrativas, introdução de concursos mais transparentes, reforço de mecanismos de mérito, aumento de autonomia operacional das instituições, digitalização gradual e racionalização de estruturas públicas. Continuidade com ajustes. Mantém-se a atual estrutura administrativa, introduzindo melhorias na gestão e simplificação de alguns serviços públicos, tais como circulares de mérito, revisão de procedimentos, simplificação de atendimento e digitalização pontual de serviços. Agora passamos a apresentar as questões atinentes aos recursos naturais. Principais questões apresentadas sobre os recursos naturais. Fraca governação e coordenação institucional na gestão dos recursos naturais, gerando duplicações e vazamentos de responsabilidades. Retenção ao nível central das receitas provenientes da exploração dos recursos. Baixa devolução de benefícios para as comunidades locais e zonas produtoras. Fiscalização insuficiente e degradação ambiental. Exportação de matéria-prima sem processamento local. Exclusão das comunidades nos processos de decisão. Fraca capacidade técnica e institucional do Estado. Conflitos ligados ao acesso, uso e distribuição dos benefícios dos recursos naturais. Soluções propostas. Maior participação comunitária na gestão dos recursos naturais. Reforço da fiscalização ambiental e institucional. Redistribuição de receitas para províncias, distritos e comunidades locais. Promoção da industrialização local e transformação de matérias-primas. Revisão das leis dos recursos naturais. Reforço da transparência nos contratos e nas concessões. Formação técnica nacional em áreas estratégicas como geologia e engenharia local. Promoção da sustentabilidade ambiental e energética. Cenários de política. Reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural da gestão dos recursos naturais com forte descentralização, redistribuição de poder e receitas, industrialização local e participação efetiva das comunidades. Inclui ainda descentralização, nova estrutura fiscal do regime de impostos e royalties, participação estatal maioritária nos empreendimentos-chave, diversificação econômica. Cenário de reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para reforçar a governação, aumentar os benefícios locais, melhorar a fiscalização e promover algum processamento nacional dos recursos. Prevê-se reforço da cogestão, maior participação comunitária, fortalecimento institucional, capacidade local e revisão parcial do quadro legal. Cenário de continuidade com ajustes. Mantém-se o atual modelo de exploração e gestão dos recursos naturais, com ajustamentos administrativos e reforço da fiscalização. Agora passamos aos assuntos de justiça. Principais questões apresentadas concernentes às questões de justiça. Morosidade processual e atrasos na tramitação de processos. Dificuldade de acesso à justiça, sobretudo nas zonas rurais. Percepção de corrupção e interferência política no sistema judicial. Fragilidade da independência judicial. Custos elevados dos processos judiciais. Cobertura insuficiente dos tribunais e serviços de justiça.
fraca assistência jurídica aos cidadãos mais vulneráveis. Soluções propostas: reforço da independência judicial, expansão dos tribunais e serviços de justiça, digitalização processual e modernização dos sistemas, combate à corrupção no setor da justiça, formação contínua de magistrados e funcionários judiciais, fortalecimento da assistência jurídica gratuita, reforço da transparência e prestação de contas. Cenários de política: reforma profunda no setor da justiça. Prevê-se uma reforma estrutural do sistema judicial, reforçando a independência, acessibilidade, transparência e confiança pública na justiça, através de mudanças institucionais profundas e fortalecimento dos mecanismos de controlo e integridade. Cenário de reforma moderada: são implementadas reformas graduais para modernizar os tribunais, expandir serviços de justiça e melhorar a eficiência processual. Inclui digitalização, reforço institucional e melhoria gradual do acesso à justiça. Cenário de continuidade com ajustes: mantém-se o atual sistema judicial, introduzindo melhorias administrativas e reforço de capacidades institucionais. Passamos agora a apresentar as principais questões saídas da fase da auscultação concernentes ao tema defesa e segurança. As questões apresentadas foram as seguintes: persistência do terrorismo e insegurança em algumas regiões do país, fraca confiança entre população e forças de defesa e segurança, condições precárias de trabalho, equipamento e logística das forças de defesa e segurança, fruto de desinvestimento ano após ano, politização de algumas estruturas de segurança, violação de direitos humanos e abuso de autoridade, fraca coordenação institucional, com falta de harmonização entre Forças Armadas, Polícia, Inteligência, Justiça e entidades civis, limitando a resposta integrada às ameaças. Segurança pouco sensível ao gênero, sobretudo em contextos de conflito e deslocamentos. Desafios na proteção das fronteiras e combate ao crime organizado. Soluções propostas: modernização e profissionalização das forças de defesa e segurança, melhoria das condições sociais, salariais e logísticas das forças de defesa e segurança, formação contínua em direitos humanos e ética profissional, integração vinculativa da agenda Mulheres, Paz e Segurança para maior participação das mulheres nos processos de prevenção de conflitos, mediação, defesa, segurança e construção de paz. Construção de um consenso nacional suprapartidário em torno da Estratégia Nacional de Defesa e Segurança, assegurando a continuidade institucional e a estabilidade estratégica para além dos ciclos políticos. Reforço da proximidade entre forças de defesa e segurança e as comunidades. Modernização tecnológica e operacional, capacidades navais, aéreas, fronteiriças, cibernéticas e de proteção de infraestruturas críticas. Reforço da coordenação institucional e da inteligência. Promoção da autossuficiência logística das forças de defesa e segurança para reduzir as dependências externas. Fortalecimento da confiança pública
nas instituições de segurança. Cenários de política reforma profunda. Prevê-se uma transformação estrutural do setor de defesa e segurança com forte profissionalização, despolitização, modernização institucional e redefinição do modelo nacional de segurança. As implicações seriam uma mudança profunda do paradigma de segurança nacional, com separação real entre as forças de defesa e segurança e os interesses partidários, maior confiança pública e uma paz duradoura baseada na justiça. Reforma moderada. São introduzidas reformas graduais para reforçar a profissionalização, melhorar condições das forças de defesa e segurança, reforçar a coordenação e aumentar a cooperação com as comunidades locais. Inclui a aprovação de uma estratégia nacional de defesa e segurança, baseada em consensos políticos mais amplos, a revisão da legislação setorial para fortalecer os mecanismos de coordenação entre Forças Armadas, Polícia, Inteligência e instituições civis, a modernização progressiva das Forças de Defesa e Segurança através de programas plurianuais de investimento e capacitação, a introdução de mecanismos independentes de denúncia e a integração gradual das abordagens de segurança humana, direitos humanos, proteção de civis e igualdade de gênero nas políticas e operações de defesa e segurança. Cenário de continuidade com ajustes. Mantém-se o atual modelo de segurança, introduzindo melhorias operacionais e reforço de meios e capacidades. Este cenário procura preservar estabilidade institucional e operacional imediata. Agora passamos para reconciliação e unidade nacional. Neste tema de reconciliação e unidade nacional, as principais questões apresentadas foram as seguintes: persistência de divisões políticas e sociais, desconfiança entre cidadãos e instituições, exclusão social, regional e econômica, fragilidade da coesão nacional, discursos de intolerância e violência política, memórias de conflito ainda presentes em várias comunidades. Soluções propostas: promoção do diálogo permanente, educação para a cidadania, paz e tolerância, inclusão política, econômica e social, envolvimento das confissões religiosas na reconciliação nacional, aprofundar a descentralização financeira e administrativa e reforçar as autonomias locais, valorização da diversidade cultural, mecanismos locais de reconciliação e mediação, reforço da coesão nacional e da identidade moçambicana. Cenários de política, reforma profunda. Prevê-se a construção de um novo pacto nacional de reconciliação, baseado em reformas estruturais de inclusão política, inclusão econômica, inclusão social e fortalecimento da unidade nacional. Reforma moderada. São reforçados programas de inclusão social, diálogo político, educação cívica e iniciativas comunitárias de reconciliação, visando fortalecer gradualmente a coesão nacional. Inclui atos normativos para criar legislação sobre reconciliação,
incluindo a proibição de incitação étnica, a nomeação de comissões de verdade ou memória histórica e a alocação de fundos para programas de reintegração. Prevê também a despartidarização gradual de certas instituições, o fortalecimento de mecanismos de diálogo permanente, o aumento da descentralização orçamental com planos de desenvolvimento local participativos, desencadeamento de um movimento nacional de educação para a cidadania e patriotismo e criação de um Conselho Nacional de Paz e Coesão Nacional. Cenário 3, continuidade com ajustes. Mantém-se os atuais mecanismos de reconciliação e promoção da unidade nacional, com expansão das iniciativas existentes, com ações como carta de serviço para sessões de diálogo, sensibilização cívica básica e reforço de programas sociais emergenciais sem alterar leis. Inclui ainda auditorias de conteúdos neutros, como levantamento de vítimas, mas sem novos marcos legais significativos. Descentralização e desconcentração. Principais questões apresentadas neste tema da descentralização e desconcentração. Excessiva centralização do poder político, administrativo e financeiro. Baixa autonomia financeira das províncias, dos distritos e das autarquias. Sobreposição de competências entre diferentes órgãos do Estado. Fraca capacidade institucional local. Dependência financeira do nível central. Limitações na prestação de serviços públicos locais. Soluções propostas. Reforço da autonomia local, descentralização financeira e administrativa, clarificação de competências institucionais do Secretário de Estado, aceleração da transferência efetiva de competências e recursos, fortalecimento das capacidades locais, revisão das estruturas de governação territorial, modernização da administração e da gestão fiscal através da digitalização de cadastros municipais, sistemas tributários locais e bases de arrecadação, visando aumentar receitas e reforçar a sustentabilidade financeira das autarquias. Cenários de política. Reforma profunda. Prevê-se uma descentralização política, administrativa e financeira mais ampla, com maior autonomia provincial e distrital e redistribuição efetiva de competências e recursos. Reforma moderada. São implementadas reformas para reforçar a autonomia local, eliminar um dos níveis de descentralização e manter apenas dois. Melhorar a descentralização financeira e fortalecer capacidades institucionais locais, preservando o caráter unitário do Estado, mas introduzindo melhorias relevantes ao nível legislativo, institucional, fiscal e administrativo. Último cenário, continuidade com ajustes, mantém-se o atual modelo de governação territorial, introduzindo apenas pequenos ajustamentos administrativos e financeiros. Minhas senhoras, meus senhores, este é o documento que a Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo apresenta, fruto da fase das auscultações públicas. Como dizia, estamos agora na fase de audição. Todas as propostas aqui apresentadas são mesmo propostas, não vinculam neste momento